Oiê, meu nome é Lu e eu vim conversar com os cancerianos como será o mês de junho para vocês. Vou fazer uma leitura coletiva, eu vou usar as minhas cartas, aqui a análise é sob o ponto de vista das minhas cartas, tá bom? Vamos ver se você consegue se identificar, se você se identifica, tá? Vamos lá, cancerianos, primeiro de tudo, qual é a jornada com essa turma aqui, né? Me descreve quem é que está me ouvindo, me dá um pouco de características sobre esse canceriano, essa canceriana, e descreve a jornada dessa pessoa nesse momento. Olha, nós temos aqui pessoas com uma estrutura de vida, né? Uma estrutura de vida muito sólida em termos de espiritualidade, em termos de conhecimento sobre si próprio, né? Uma estrutura sólida, bem sólida mesmo, acerca de ferramentas que podem ser usadas e que contribuem com a sua vida, de modo que ela seja uma vida com a simbolismo, a representação do Ás de Ouros, quer dizer, é uma vida que eu diria que já está assim no equilíbrio de suas parcerias, no equilíbrio de suas sociedades, no equilíbrio de seus ambientes, né? Das coisas que quer para si próprio, né? Como se já tivesse isso tudo sendo solidificado. Então essas pessoas podem ser pessoas, por exemplo, que já estão assim meio que no caminho certo de relações de vida que já são perenes, tá? Pode ser que em um campo ou em outro você até esteja com esse impedimento no coração, e como o 9 de espadas aqui me apareceu no coração, pode ser alguma coisa voltada aos sentimentos mais viscerais nossos, né? As questões ligadas ao amor, as questões ligadas à família, né? Esses laços, esses anéis que se trocam aqui, essas uniões que são feitas em campos mais sólidos na vida da gente, né? Então, pode ser que sejam pessoas que estejam ainda construindo uma coisa melhor aí nesse lugar, que ainda não esteja 100% estruturado, né? Porque o 9 de espadas no coração dá conta de que o pouquinho que falta para você, né? Tenta ver se você se identifica com uma coisa que eu vou falar aqui importante. O pouquinho de sólido, o pouquinho de não sólido que alguma coisa está representando para você agora, em termos do seu equilíbrio, das suas certezas, você vai sentir falta. Você vai sentir uma falta danada. Então você pode estar bem no trabalho, você pode estar bem com as finanças, você pode estar morando bem, você pode estar com amigos legais, etc. Mas de repente está faltando, está com aquela dorzinha porque está faltando dentro dessas relações um papai ou uma mamãe ou um tio ou um irmão, não sei o que está distante ou que está agressivo ou que não está fluindo bem junto a você, e isso vira te trazer um incômodo. Tá? Traz um incômodo num lugar em que você diz, poxa, tá faltando isso. Não vou fingir que não tô vendo não, porque tá faltando, tá ok? Principalmente as coisas ligadas ao emocional, de coração mesmo, né? As coisas que abalam o teu emocional. Então, se isso estiver faltando, né? Se for a única coisa que está faltando, observe todo o resto. Observe todo o contexto. O contexto é um contexto de fluidez, é um contexto de coisas sólidas, solidificadas. Eu diria que essa carta é a carta da solidificação das suas coisas, né? Dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua personalidade, da sua história de vida até, como se agora tivessem vindo os resultados derradeiros dessa etapa da sua vida. Uma etapa que vem para te mostrar que você atingiu o seu equilíbrio e a sua maturidade. Essa seria a tua jornada agora, seria uma forma de você se identificar. Se você não estiver se identificando com esse jogo, tá tudo bem, é porque ele não é para você, tá bom? E isso acontece, tá? Se você quiser ouvir até o final para ver se você consegue identificar alguém que se enquadre também, por favor, não deixe de mandar. Vamos ver agora sobre a personalidade de você que está conversando comigo agora, que é do signo de Câncer. Lembrando, já deveria ter falado isso até antes, lembrando que você pode ter câncer. Isso é uma coisa que eu já deveria ter falado, me desculpa, tá? Mas vamos lá. O Sol em Câncer, o seu Sol está em Câncer? Show. Mas também pode estar em Câncer a sua Lua e
o seu ascendente, tá? É a tríade importante na astrologia que há uma interferência desse signo de Câncer, entendeu? E se você conhece bem o seu mapa astral, pode ser que você saiba que Câncer interfere em outras casas muito importantes para você, tá bom? Então já estaria valendo para você essa leitura. Vamos ver se você se identifica um pouco mais com as cartas que eu vou abrir agora. O 7 de paus, ele, no centro do jogo, ele vem falar de uma experiência, de um equilíbrio que vem meio na marra, né? São aquelas pessoas que já sofreram pacas, que já tiveram que amadurecer cedo, tiveram muitos desafios importantes na vida, né? Desafios que são desestruturantes, né? Que tiram o nosso chão. E essas pessoas, em via de regra, aprenderam a ser mais independentes, estão aprendendo a ser mais independentes e agora chegaram no momento em que todos esses passos que foram dados, todas essas coisas que ela teve que enfrentar, essa pessoa hoje observa que está na hora das suas premiações, tá? Então é curioso, porque assim, quando eu abro a carta da jornada, me mostra uma jornada mais equilibrada até, mais segura, mais tipo, tá dando certo, vamos que vai dar certo e tal, né? Eu tenho maturidade para passar pelas coisas e tal, mas quando eu pergunto para as cartas, peço para aprofundar na sua personalidade, né, canceriano, a carta já mostra um buraco mais em cima, ou mais embaixo, tanto faz. O que ela mostra? Ela mostra a carta do sacrifício voluntário, falando sobre uma análise geral que você pode fazer da sua vida, que mostra sempre um lado meio pesado demais. Que é uma coisa que a carta mostra claramente na sua jornada, de cara mostrou aqui, que você suporta, que você já entende, que você já convive. Entende? Então, assim, a primeira carta que eu abri é um convite para você enxergar a sua jornada. A sua jornada já é uma jornada de equilíbrio, já é uma jornada de força. Então, quando eu mergulho na sua personalidade e vejo que volta e meia você está ali dentro, remoendo alguma coisa de ruptura, de dor, de abandono, de um sentimento assim, como é que eu vou chamar? De um sentimento envelhecido, né? Quando você diz, ai, a sensação que eu tenho é que eu vivi muito, a sensação que eu tenho é que eu sofri muito. Realmente, eu vejo pelas cartas que você é uma pessoa de muitas vivências. Mas é justamente isso que te fortalece. É justamente isso que te fortalece. Ah, mas sim, lá dentro do meu coração, eu volto e meia, eu tenho essa convicção, eu sei disso. Sim, você sente isso. Você sente dentro do seu coração esse pulsar do seu ser. O seu ser é um ser interessante, é um ser múltiplo. Tá tudo bem, é isso aí mesmo. E isso é lindo, entende? Tanto que quando eu pergunto sobre a jornada mostra uma pessoa equilibrada. Quando eu mergulho dentro do seu eu, a tal, né, psique, o interior, lá ao fundo do poço, ele já está mostrando aqui dores e máculas que não se curam, né? Como se você volta e meia precisasse remexer naqueles vícios daquelas dores. E aí a carta vai lhe dar um conselho para junho que possivelmente vai te ajudar nesse sentido, tá? Aqui mostra assim para mim que algumas convicções para você são muito claras. Por exemplo, a sua necessidade de amadurecer cedo te levou para um fortalecimento, um amadurecimento de resultados na tua área de trabalho. Né? Então você possivelmente é um adulto ou uma adulta que sente o resultado dos esforços do seu trabalho. Mas assim, por que isso não sustenta? Porque para você isso daí é uma questão separada do todo, né? E aí esse dualismo te tira um pouco a força de entender que no contexto geral, esse amadurecimento forçado que você teve que ter antes do momento certo, no fundo, estava te trazendo para esse lugar aqui. Estava te trazendo para um lugar de um equilíbrio, de um resultado de trabalho muito bom. Então, bote o resultado do trabalho dentro desse contexto unificado de quem é você na fila do pão, porque tudo faz parte desse ser humano
que, em prol de sofrimentos que foram deixados para trás, espero que sejam deixados para trás, está conseguindo o seu equilíbrio, que foi a primeira carta que apareceu, tá bom? Então, mais uma vez, lembrando que por ser uma leitura coletiva, você pode não se identificar 100% com o que está falando, né? Mas se alguma coisa está falando, está te dando uma mensagem importante, já é o bastante, tá? Bom, agora eu vou tentar ver quais são os caminhos futuros para o mês de junho, para essa turma de cancerianos que está aqui se identificando com a minha leitura, ok? O que acontecerá para esses cancerianos no mês de junho? O mês de junho traz uma promessa de um passo à frente para você, e me parece que é tipo assim, se e somente se, sabe como é que é? É como se fosse assim, uma condição sine qua non, para que as coisas em junho possam aflorar de um outro jeito para você. A gente, lendo para todos os signos, a gente está observando que o mês de junho é um mês que pode vir trazer uma brisa, né? Pode vir trazer um ar fresco que entra pela janela. Mas para você aqui é bem desafiadora essa brincadeira pelo seguinte: ela não quer só que você sinta a brisa de um ar fresco, ela quer te dar consciência cósmica. Olha que loucura isso. Como assim, meu Deus do céu? Os seres de luz entram, vão ter que me explicar isso muito direitinho aqui para eu poder explicar para vocês. Dizendo o seguinte, para essa pessoa não tem mais barganha. É só e somente só consciência cósmica. Então é como se fosse assim, um momento derradeiro que pode ser que esteja começando o ciclo em junho, tá? Porque encerrando não tá. Encerrando não tá em junho. Esse ciclo ainda é um ciclo em movimento, porque o que aparece? Que volta e meia, as dores de criança ferida, as dores de um amadurecimento precoce, etc., estão se manifestando num lugar que baixa um pouco a vibração. Então, como a jornada de você está se apresentando já aos olhos do universo como uma jornada de equilíbrio, é como se você não fosse permitido errar para você. Lembre-se que uma coisa é um carrinho velho, etc e tal, passar por um buraco numa estrada na velocidade que ele atinge. Outra coisa é uma Ferrari a 200 por hora passar num buraco na estrada. Observa que quanto maior a sua potência, maior é o estrago dos pequenos detalhes que não são seguidos. Então, naquela carta, quando a gente aprofunda na personalidade de quem é o canceriano que está falando comigo e se identificando, e descobre que ele volta e meia, responsabiliza terceiros, tem ali um chafurdar de dor de passado, tem ali uma dramatização dos traumas vividos que geraram esse amadurecimento precoce, né, na criança, no jovem, que hoje transformou você nesse adulto, nessa pessoa independente, nessa pessoa fortalecida e que sabe como se equilibrar, desequilibram, volta e meia botam você numa situação de carência. Então, a carta vem dizer, a partir de junho, no próprio mês de junho, descubra na marra o que te traz o sentido da consciência cósmica. Ou seja, de uma consciência definitiva e total acerca de si próprio, de tal modo que você consiga aí sim começar a partir para encerrar aquela jornada de dores e começar a usufruir do tanto que você merece em termos da personalidade que você criou para você. Do mundo que você teve que enfrentar e que você enfrentou bem, foi bem sucedido ou bem sucedida. Percebeu o que eu estou falando? Sacou? É chegada a hora de você valorizar que aquele sofrimento serviu para alguma coisa. Então ele deixa de ser uma coisa ruim, ele deixa de ser um gatilho de dor de passado, ele deixa de ser outra vez, aconteceu outra vez e não sei o que, está sempre revisitando essa questão, dramatizando um pouco, né? Eu não estou aqui debochando da dor, eu sei que essas dores que vêm sobre o signo do Ás de Ouros, dor de briga de família, de ancestralidade, etc. Eu sei que é muito doloroso, né? A coisa de como seguir em harmonia com um par perfeito do seu lado, uma pessoa que te acompanha amorosamente na sua vida. Eu sei que isso tudo é muito desafiador. Quando a gente bate em gatilhos
ali no interruptor das dores das crianças feridas, eu sei, é bem doloroso, eu não estou fazendo pouco caso, não estou debochando. O que eu estou dizendo é que parou a hora de que isso seja dramatizado. Então, por exemplo, está fazendo uma terapia que não está resolvendo isso? Uma terapia que está chafurdando nessa dor e não está resolvendo? Tenta mudar de terapia ou tenta fazer outra terapia complementar, entendeu? Não está conseguindo enxergar, ter a consciência cósmica reveladora que é curativa, que elimina essas questões e realmente te mostram que você passou por um degrau acima em espiritualidade, poder, em força, em potência, busca artifícios para tal. Eu vou, inclusive, deixar aqui para vocês uma sugestão interessante, abrir o jogo de Maharilá. Porque como que veio a mim foi, essa turma em junho vai ter que ganhar consciência cósmica de um jeito ou de outro. O que me ocorreu? Me ocorreu que lá em cima, na última linha do Maharilá, a gente tem dentro da tríade dos deuses, a gente tem aspectos terríveis, né? Que dizem pra gente o seguinte, vai por bem ou por mal. Então, talvez essa turma possa se sentir vontade para abertura de consciência cósmica, abrir o jogo de Maharilá, tá bom? O jogo de Maharilá pode ajudar vocês. Depois vocês têm aí os nossos contatos e tudo. Se quiser falar sobre isso, a gente manda vídeos e tal para você entender melhor. Mas aqui o que está mostrando para mim é o seguinte: não dá mais para esperar. Olha, a mesma carta que abriu para você no início tá abrindo agora. Não dá mais para esperar. O tamanho da sua sabedoria, o tanto que você vivenciou, experimentou a vida, né? As dores, os desafios, os traumas. Para chegar até aqui, agora você precisa usar a teu favor. Não pode mais usar isso como amarra, como alguma âncora que você joga no meio do mar, tá bom? Olha, nós vamos chegando agora na reta final para falar com você, para dar um aconselhamento final e para falar com você sobre esse destino que você, a partir de junho, vai começar a experimentar e vivenciar na sua vida, tá? Eu já vou logo, como ele já falou bastante sobre o que você vai ser desafiado aí, né? Só pura e simplesmente desafiado a ter consciência cósmica. É aquele momento da sua vida que você diz assim, meu Deus do céu, eu me lembro que naquele momento eu tive uma luz, tá? Vai ter que buscar mesmo, chegou a hora desse amadurecimento sem desculpas e sem amarras, tá ok? Então vamos ao aconselhamento final para essa turma de cancerianos em junho. Olha, aqui vai ser muito importante para vocês a jovialidade, tá? O que a gente acabou de falar a respeito desse grupo, né? Se você não se estiver se identificando, é porque não é para você, mas tem um grupo aí que pode estar se identificando fortemente com isso. Cadê aquela criança? Ela brincou, né? Teve alguém que perguntou na internet, sua criança brincou? Tua criança se divertiu? Teu jovem brincou, dançou, namorou? Quer dizer, teve ali uma criança ferida, teve ali uma criança abandonada, teve ali um jovem que passou por situações desafiadoras? Traga essa turma toda para o seu presente. Jogue jovialidade na sua vida, brinque. Mostre para essa criança que está dando tudo certo com vocês, tá? Esse despertar da consciência cósmica tem que vir através de magia. Não é através de qualquer negócio. Você não vai ler o livro da sua vida, né? Até às vezes pode acontecer, tá? Eu me lembro quando eu li A Galinha e a Águia, de Leonardo Boff, eu senti que aquilo ali me abriu uma consciência cósmica. Eu senti, foi um livro, entre vários que eu li, naquele momento me abriu uma consciência cósmica. Eu falei, meu Deus, é isso. É um livro de filosofia lindo, maravilhoso, desse tamanho, ainda para ler num fim de semana. Mas abriu minha consciência cósmica. Em junho você vai ter essa oportunidade de abrir a sua consciência cósmica. O que a carta fala aqui? Você vai sentir uma nítida tendência a uma proteção espiritual mais forte, porque tem que ser feito com magia. Então, como é que a gente usa magia? A gente mexe com energia, a gente mexe com radiestesia, a gente mexe com astrologia, a gente mexe com filosofia, que abre a alma, a arte, que abre a alma, a gente mexe com sensitivismo,
com as cartas, com os tarôs, a gente mexe com o espiritismo, com essas religiões, as de raiz afro, as baseadas no espiritismo, que mexem com as questões dos espíritos de luz, dos espíritos que nos inspiram. Ela abre esses caminhos de magia, alguns espíritos deles vão nos ajudando nesse trajeto. E nesse trajeto, a partir de junho, você vai sentir que realmente está mais fácil de levar, porque você deixou essa mochila cheia de porcaria para trás. Mas assim, não é um acaso, porque é em junho, porque não sei o quê. Não, pode até ser, a astrologia pode influenciar para burro, se você acompanha o plano astral, você vai saber passo a passo e vai entender melhor. Mas assim, vamos supor que não tenha nada com astrologia. O que a carta está dizendo é que você, que se identifica com esse grupo de cancerianos que eu estou falando, vai sentir no mês de junho que talvez até essa carta jogando um pouco esse tempero em cima dessa brincadeira vai gerar em você uma vontade realmente de entender e de abrir consciência cósmica. Consciência cósmica não é algo que se abra uma vez na vida e nunca mais. Consciência cósmica vai se abrindo, se revelando para a gente. É como as etapas de uma flor, né? Ela vem, desabrocha pela primeira vez, nada impede que em outras podas ela desabroche outra vez, tá bom? O que a gente vai ter que fazer aqui agora é prestar atenção nesse mês de junho, porque qualquer oportunidade que apareça para você ganhar consciência cósmica, e todas que você puder procurar também, é o teu momento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, um abraço, até o próximo vídeo.